Isso parecia impossível, mas aconteceu. Depois de defender por anos a polêmica taxa das blusinhas, o governo simplesmente voltou atrás, sem aviso, sem preparação. E o que aconteceu nos bastidores dessa decisão levantou uma pergunta que agora está dominando Brasília. Será que tudo isso foi apenas política eleitoral? Durante meses, milhões de brasileiros reclamaram. Cada compra internacional virou motivo de revolta. Uma simples blusa, um acessório barato, um eletrônico pequeno. Tudo passou a chegar mais caro por causa da taxa de importação de 20% aplicada sobre compras internacionais de até $50. O governo defendia a medida dizendo que era necessária. Necessária para proteger a indústria brasileira, necessária para combater fraudes, necessária para equilibrar a concorrência com gigantes chinesas. Mas agora, de repente, tudo mudou. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória zerando o imposto federal sobre essas compras. E foi aí que começou o caos político. Porque a pergunta que ficou no ar foi brutal. Se a taxa era tão importante, por que ela deixou de ser necessária justamente agora? A notícia caiu como uma bomba em Brasília. Sem grandes sinais prévios, sem meses de preparação pública, sem uma longa negociação sendo anunciada, o governo apareceu de repente dizendo que a cobrança de 20% simplesmente acabaria. E o detalhe mais impressionante? Segundo jornalistas que acompanharam os bastidores, muitos ministros nem sabiam do anúncio. Alguns auxiliares do governo teriam sido chamados para reuniões achando que discutiriam outro assunto completamente diferente. Quando perceberam, já estavam posando para fotos ao lado do presidente enquanto o anúncio da revogação era feito. E isso aumentou ainda mais a sensação de improviso. Porque durante anos, o discurso era totalmente o oposto. A chamada taxa das blusinhas virou um dos assuntos mais explosivos nas redes sociais brasileiras. Milhões de consumidores reclamavam diariamente do aumento nos preços de compras internacionais. Vídeos viralizavam mostrando produtos baratos dobrando de valor depois dos impostos. E enquanto isso, integrantes do governo defendiam a medida com firmeza. O argumento era sempre o mesmo. As plataformas estrangeiras estavam prejudicando a indústria nacional. Produtos chineses chegavam muito mais baratos. Empresas brasileiras não conseguiam competir. Era preciso equilibrar o jogo. Inclusive, entidades como a Confederação Nacional da Indústria apoiavam a taxação. Segundo estudos divulgados pela entidade, a medida teria evitado bilhões em importações e ajudado a preservar milhares de empregos no Brasil. Então, por que mudar agora? Foi exatamente essa pergunta que começou a incendiar os debates políticos, principalmente porque o próprio governo havia sancionado a cobrança anteriormente. E pior, a arrecadação estava funcionando. Segundo dados citados durante a discussão, apenas nos primeiros meses de 2026 já haviam sido arrecadados bilhões de reais com essa taxa. Ou seja, o governo estava abrindo mão de dinheiro. Muito dinheiro. E em Brasília, ninguém acredita que decisões assim acontecem sem um motivo muito forte por trás. Foi aí que começaram as análises mais pesadas. Comentaristas políticos passaram a dizer que a revogação teria um enorme componente eleitoral, porque existe uma realidade que incomodava o governo há muito tempo. A taxa das blusinhas virou um símbolo negativo. Nas redes sociais, opositores usavam a medida constantemente para atacar a gestão federal. O apelido Taxade viralizou. Memes explodiram. Vídeos criticando impostos acumulavam milhões de visualizações. E aos poucos, a medida deixou de ser apenas econômica. Ela virou emocional, virou um desgaste político permanente. E talvez o governo tenha percebido isso tarde demais. A situação ficou ainda mais delicada quando pesquisas começaram a mostrar desgaste na popularidade.
Foi nesse momento que começaram a surgir movimentos para tentar melhorar a percepção pública. Primeiro, vieram programas econômicos, depois, anúncios de alívio financeiro. E agora, a retirada da taxa que atingia diretamente milhões de consumidores comuns, porque, diferente de impostos invisíveis, essa cobrança era sentida na prática, na hora da compra, na tela do celular, na finalização do pedido. A pessoa via exatamente quanto estava pagando a mais, e isso gerava revolta instantânea. Mas enquanto consumidores comemoravam, empresários brasileiros começaram a demonstrar preocupação, especialmente setores ligados à indústria têxtil e varejo, porque muitos acreditam que produtos internacionais voltarão a dominar o mercado brasileiro com preços extremamente baixos. E existe um medo silencioso por trás disso, o medo de perder competitividade, o medo de ver fábricas reduzindo produção, o medo de empregos desaparecerem. Durante uma entrevista explosiva, o economista Marcos Cintra afirmou que a decisão pareceu totalmente política. Segundo ele, o governo passou anos defendendo a medida, arrecadou bilhões e agora voltou atrás justamente em um momento pré-eleitoral. E teve uma frase que chamou atenção. Ele disse: "Quando o milagre é grande demais, o santo desconfia." A fala repercutiu imediatamente, porque ela resume exatamente o sentimento que tomou conta dos bastidores. A impressão de que algo mudou rapidamente demais. E não foi só isso. Cintra também alertou para um problema que assombra empresários: a insegurança. Porque imagine investir milhões acreditando que determinada política econômica continuará existindo. E então, de repente, tudo muda. Sem transição, sem previsibilidade, sem garantia. Isso gera medo no mercado. E enquanto esse debate explodia, consumidores assistiam tudo com outra preocupação. Os preços vão realmente cair? A resposta parece ser sim, pelo menos inicialmente. Sem os 20% de imposto federal, compras internacionais de até $50 tendem a ficar mais baratas novamente. E isso pode reacender ainda mais a febre das plataformas chinesas no Brasil. Só que existe um detalhe importante. A medida ainda precisa passar pelo Congresso Nacional. E lá dentro existe resistência. Deputados e senadores ligados ao setor produtivo brasileiro não escondem o desconforto com a decisão, porque muitos acreditam que o comércio nacional ficará ainda mais fragilizado. Então, o que estamos vendo agora pode ser apenas o começo de uma nova guerra política. De um lado, consumidores comemorando preços menores. Do outro, empresários preocupados com concorrência internacional. E no centro de tudo isso, um governo tentando equilibrar economia, popularidade, arrecadação, indústria, eleições e pressão nas redes sociais. Só que existe um ponto ainda mais curioso nessa história inteira. Durante muito tempo, o discurso oficial dizia que a taxa era essencial, indispensável, necessária. Agora, ela deixa de existir quase da noite para o dia, e isso criou uma dúvida impossível de ignorar. Afinal, a taxa era realmente indispensável, ou ela só era indispensável até começar a custar votos? No fim das contas, essa história nunca foi apenas sobre compras internacionais. Nunca foi apenas sobre uma blusa barata vinda da China. Ela virou um símbolo muito maior. Um símbolo da disputa entre arrecadação e popularidade, entre indústria nacional e consumidor, entre discurso econômico e sobrevivência política. E talvez seja exatamente por isso que essa decisão causou tanto impacto. Porque quando um governo luta durante anos para defender uma medida e depois abandona tudo de repente, as pessoas começam a se perguntar o que realmente mudou: a economia ou o medo das urnas? Enquanto isso, milhões de brasileiros provavelmente voltarão a lotar os aplicativos de compras internacionais nas próximas semanas. Carrinhos cheios,
produtos baratos, fretes internacionais. Como se nada tivesse acontecido. Mas nos bastidores de Brasília, a história parece estar longe do fim, porque o Congresso ainda pode mudar tudo novamente. E se isso acontecer? E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa decisão foi realmente para ajudar o consumidor ou foi uma estratégia política? Comenta aqui embaixo, porque esse debate promete explodir nos próximos dias. E se você gosta de conteúdos assim, envolvendo bastidores, política, economia e decisões que mexem diretamente com a vida das pessoas, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque o próximo vídeo vai mostrar outra decisão do governo que também pegou muita gente de surpresa. Até o próximo vídeo.